fome? Fome emocional e fome biológica. Será que você sabe distinguir? Será que você sabe identificar no teu corpo quando é uma, quando é outra? O que é uma, o que é outra? Quais os sintomas? Quais as diferenças? Pois é. Então, vamos lá. Muitas pessoas confundem realmente a fome emocional com a fome biológica, não sabem as diferenças entre ambos e simplesmente acham que estão com fome, é fome, e comem. Então, é muito importante, veja como é importante, porque se você não consegue diferenciar, né, a fome, você não... Isso tudo, ó, de novo, é processo de autoconhecimento. Tudo, você vê que tudo que eu falo está muito associado ao processo de autoconhecimento, a você se conhecer. Por isso que eu digo, pare de agir no automático. Enquanto você está continuando aí, agindo no automático, você não tem a parte do raciocínio lógico. Então, você não para e não presta atenção no que está acontecendo com o teu corpo. Então, tem que haver esse momento de você parar tudo e prestar atenção nos sinais que o teu corpo emite. É o teu corpo falando com você. Você que está aí no automático, ligado, e não presta atenção nesses sinais para poder conhecer e aí sim tomar as ações ou as atitudes corretas, tá? Então, é muito importante que as pessoas entendam os sinais do corpo, que entendam como que a fome emocional age no corpo e como que a fome biológica age no corpo. Se você fizer esse teste, você vai começar a entender e aí sim você vai saber se é fome biológica, se é fome realmente ou se é fome emocional, e vai começar a treinar o controle disso, as técnicas para conseguir controlar isso. Então, você vê, olha os passos. Tudo é autoconhecimento. Tudo é a partir de um autoconhecimento, de um olhar para você identificar os sinais, para você entender o teu corpo. O teu corpo está falando e você não está prestando atenção porque você está ali no piloto automático. Então, tem essa diferença e é importantíssima identificar olhando para você. É individual e olhando para os teus sinais. Isso não quer dizer que sempre que você sentir fome, ela não vai ser fome biológica. Lógico que não, né? Porque como temos a fome biológica e a fome emocional, nem sempre quando você sente fome, ela é emocional. Claro que não, gente. Às vezes, realmente, você está com fome de verdade e aí é fome biológica, ok? Não quer dizer que é sempre a fome emocional, não. Existe sim a fome biológica, ela existe, você vai sentir, você vai perceber a diferença, então nem sempre é uma fome emocional, ok? Então, assim, como que a gente explicaria essa fome biológica, essa fome biológica? O que acontece? Lá no teu estômago começa a liberar o hormônio, a grelina. Então, a grelina começa a ser liberada, o neuropeptídeo também começa a ser liberado, e aí eles vão avisar lá no cérebro, vão dar um estalo no cérebro e dizer, olha, tá com fome, olha, precisa comer, reserva de energia tá lá embaixo. Então, se a reserva de energia tá lá embaixo, tá com fome, opa, sinal para o cérebro. E aí você começa a ter sintomas, tipo o roncar do estômago, você começa a ter dor de cabeça, a sentir uma fraqueza, a sentir tonturas, pressão baixa, enjoo. Então, assim, esses são os sinais que o teu corpo está falando que você está com fome. Então, vou dar uma repetida aqui no raciocínio, tá? Então, quando existe a fome biológica, tá? A fome, realmente fome de comer, alguns hormônios são liberados, tá, gente? Hormônios como a grelina, lá no estômago, e o neuropeptídeo. Esses hormônios vão dizer assim, opa, cérebro, tem fome, tá com fome, precisa de energia, tem déficit de energia. Então, gente, por quê? Porque o cérebro, ele faz 3 funções, ó. Ele foge do sofrimento, tá? Ele vai atrás do que te dá satisfação e prazer, e ele reserva energia. Essas são as 3 preocupações do cérebro, o que ele mais se preocupa. Porque ele é feito o quê? Para gerar a nossa sobrevivência, para manter a nossa sobrevivência. Então, ele se preocupa em reservar energia. Então, se os hormônios... Olha como é que o nosso corpo é perfeito. Se os hormônios já emitem para ele, opa, tá com falta de energia aqui,
Aí avisa para o cérebro que está com fome. E aí o teu corpo começa a falar. Olha isso, gente, começa a prestar atenção para você saber identificar quando é fome emocional ou fome biológica. Aí o teu corpo começa a falar com você. Ó, estômago roncando, dores de cabeça, a pressão baixa, fraqueza, tontura, irritabilidade. Então, esses são os sintomas, assim, boca seca, né? De que você realmente está com fome mesmo. E quando você come, aí já libera. Ah, tá. Quando você come, os níveis também de grelina, eles descem, tá? E aí sobem outros hormônios, tá? Como a leptina e o peptídeo, por exemplo. Que o que eles fazem? Eles já avisam para o cérebro que, ó, recebemos o alimento quando você come. Ó, recebemos o alimento e estamos satisfeitos, ok? Então já avisa essa comunicação para o cérebro e, ok, o cérebro já está avisado, e aí para esse mecanismo. Gente, isso não acontece com a fome emocional, tá? Não acontece com a fome emocional. Não tem essas liberações de hormônios para dizer que você está com fome. Não tem. Por isso que o corpo vai te dizer quando é fome emocional e quando é fome biológica, tá? E aí você vai saber, você tem que olhar, você tem que prestar atenção pro teu corpo. Você tem que ter um autoconhecimento, você tem que olhar para você e começar, pô, peraí, tô sentindo isso. E aí você vai fazer um mapeamento, você vai começar a registrar sintomas para começar a perceber quando é fome emocional de fome biológica, tá? E aí você come qualquer alimento para você na fome biológica, ele vai te satisfazer. Se for uma fruta, porque você está com fome, então ali você está ali com uma fraqueza, um roncar do estômago. Então, se você comer um legume, uma fruta, sei lá, um prato de salada, ele vai se satisfazer, ele vai querer aquele alimento, ele vai querer porque está com fome. E nunca é numa situação de urgência. A fome, ela sempre acontece de forma progressiva, com o passar das horas. Então, com o passar das horas e a reserva de energia for diminuindo, vai haver essa comunicação entre corpo e cérebro. É progressivo. Tanto que, vê se você já não experimentou essa situação, tanto que quando você passa horas sem comer, você passou mais de 4 horas, por exemplo, sem comer, ou seja, aquele intervalo que você estava com fraqueza, com dor de cabeça, com irritabilidade, com o roncar do estômago, e você não comeu, ou seja, você passou essa etapa e você não comeu, o que acontece? Normalmente a fome passa. Tá? Aquela urgência, ela passa, por quê? Porque o cérebro e o corpo vai usar a tua reserva de energia para suprir o que está em déficit naquele momento. Então, ele usa a reserva que tem de energia, quando vier o próximo alimento, ele cata ali para guardar de reserva de energia, ok? Então, é assim mais ou menos que funciona. Então, ela é progressiva, tanto com o tempo que você sente sintomas, e com o passar do tempo, ela vai diminuindo e você não vai ter mais neuro, não vai sentir mais nada. Tanto que a fome passa realmente. Você já sentiu isso? A fome é realmente você... Ah, já nem tô com fome. Meu apetite até já foi, não tô mais nem com vontade de comer. A fome passou e você pula a refeição, realmente, e vai para outra refeição. Isso já aconteceu várias vezes comigo, aposto que com você também. Isso isso tem a ver com a fome biológica, tá? Que ela não é urgente, ela é progressiva e ela é saciada por qualquer alimento que tiver na tua frente, na verdade, seja ele saudável ou não, mas não é um alimento específico, tá? E quando você come, você também não sente culpa. Por quê? Porque você precisa de reserva de energia, você precisa de energia. Então, como você tá com falta de energia, quando você come, opa, consegui lá botar de novo a minha reservinha de energia. Então é isso, simplesmente é biológico, é fisiológico, é natural e normal. Agora, já a fome emocional, gente, já não é bem assim, né? O que acontece com a fome emocional? Normalmente, ela é urgente, tá? É uma necessidade de urgência, acontece, eu quero, eu preciso, ai meu Deus, eu preciso comer isso, ai meu Deus, eu tô precisando daquilo, ai meu Deus, só isso aqui vai me salvar. Então, é isso, é nessa urgência, é naquele momento que parece que o mundo vai acabar, que você sente aquela vontade, você precisa. E ela não é progressiva e nem passa com o tempo, porque aquilo ali fica martelando ali na tua cabeça até você comer. Então, fica martelando, 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 até você realmente comer aquilo ali. Então, ela é urgente,
ela não é satisfeita por algo, qualquer coisa, ela é satisfeita por alguma comida específica. E olha só, quais as comidas específicas que a fome emocional vai ficar, ai, que legal, que ótimo. Não é aquela que tem fonte de energia, ou qualquer uma comida. Não é. Por quê? Porque ela não é fome. Não é fome. É fome emocional. Então tá ligado ao quê? Às emoções. Então, o que está registrado lá na tua memória, lá no sistema? O que está lá registrado no sistema límbico, lá do circuito dopaminérgico de liberação imediata de satisfação e prazer? O que está lá liberado liberado, não, armazenado, que esteja associado com satisfação e prazer imediatos? Ah, é uma lasanha? É uma pizza? É um cachorro quente? Então, são sempre esses alimentos mais calóricos. Por que são sempre esses alimentos mais calóricos? Porque eles produzem satisfação e prazer mais rápidos. Por quê? Porque libera açúcar mais rápido no sangue. Então, eles são sempre os mais escolhidos e armazenados no sistema límbico, que é das emoções, como descarga imediata de satisfação e prazer. Fica lá registrado na tua memória, tá? Então, é por isso que não é algo qualquer coisa, uma fruta, uma salada, um prato de legumes, não é isso. É algo específico, como frituras, fast food, carboidratos, doces. São esses alimentos que você vai optar e vai fazer a escolha. Então, é sempre momentos de urgência, alimentos específicos. E acontece, muitas das vezes, a maioria das vezes, você se sente culpada. Então, tem a culpa. Após você comer, na fome emocional, você tem a culpa. O que já não acontece com a fome biológica, né? A fome biológica você come porque você tem que comer, tem que sobreviver, né? Mas a fome emocional, não. Você sente culpa. Vem carregada de uma culpa, de um arrependimento. Por que eu comi? Por que eu cedi? Por que eu fiz isso? Por que eu comi essa quantidade? Eu poderia ter esperado? Eu não estava com fome? Enfim. Vem a culpa, você fica vivendo aquele sofrimento, tá? Vem uma carga de sofrimento. E, normalmente, a fome emocional, já o nome diz, né? Está associada a emoções. A emoções. Então, normalmente, acontece em momentos de ansiedade, em momentos de estresse, tristeza, depressão, angústia, preocupação, pressão no trabalho, excesso de trabalho, preocupação excessiva. Então, tudo isso falta de descanso, de dormir, ócio demais, tá? Então, assim, sedentarismo, e aí vai. Então, nessas situações que você está em sofrimento, porque lembra, o cérebro, ele tem 3 objetivos: armazenar energia, ele luta para sair do sofrimento, né, que é o que a gente viu agora, tá? E ele vai em busca da satisfação e do prazer, porque ele quer te ver como feliz. Então, nesses momentos você está feliz? Nesses momentos aí de tensão, de pressão, de angústia, de tristeza, você está feliz? Não. Então, o que o cérebro quer? Te tirar dessas situações. Então, ele procura o que tem aqui nas minhas memórias. Por que ele vai sempre nas memórias? Essa é uma ótima questão. Por que o cérebro busca sempre as memórias? Ele não pode fazer novas representações, ele não pode criar novas representações e habilitar novos comportamentos a partir dessas habilitações, porque ele quer guardar energia. Você acha que o cérebro, ele quer perder tempo em fazer ressignificações diferentes? Claro que não. Ele quer pegar ali na memória o que já está ali, que sirva para ele, para te deixar feliz e pronto. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em te deixar feliz e está preocupado em não gastar energia. Então, o cérebro não quer gastar energia para fazer novas associações de novos comportamentos. Então, ele vai lá na memória, busca ali o que deu resultado como positivo, como liberação imediata de satisfação e prazer, que possivelmente é uma comida bem calórica, e ele vai lá e diz assim, a dopamina sobe para te impulsionar, que ela regula o incentivo e a satisfação e o prazer. Então, ela vai lá e sobe, e aí você se impulsiona, você está impulsionada a comer, a buscar aquele alimento. E aí a briga é feia,
Porque a dopamina, ela dá um chute no córtex pré-frontal e aí você não tem mais raciocínio lógico, você não tem mais pensamentos elaborados, você não consegue mais pensar racionalmente. Ah, não, eu não vou comer agora, gente. Isso aqui, a comida não vai resolver os meus problemas. A comida vai ser mais um problema, porque além do meu problema não ser resolvido, eu vou ter outro problema, que é ganho de peso, obesidade, células inflamatórias, inflamadas, tudo isso. Então, assim, você tem esse raciocínio? Você não tem, sabe por quê? Porque a dopamina, ela dá um chute no córtex pré-frontal, que é responsável pelos teus pensamentos mais complexos, e aí você não tem. E aí, sabe o que você faz? Você é movida a comer aquilo ali, porque aquilo ali é uma fuga, aquilo ali é a resolução dos teus problemas, aquilo ali é uma recompensa imediata, você não pensa na recompensa tardia, você pensa na recompensa imediata que você está tendo agora, que é o prazer, a satisfação e a alegria. É disso que o teu corpo precisa, ponto. Tá? É disso que o teu corpo precisa. E ele vai lá e você come. E a luta ali é muito desigual. Você não tem condições de lidar com a dopamina, de brigar com ela quando ela já está num nível alto. Então, ele libera adrenalina, noradrenalina e aí vai para te impulsionar a comer. E aí você come. E aí você come. E depois você sente culpa. Muita culpa. Tá? Então, esse é o processo da fome emocional. É em momentos de urgência, não se satisfaz com qualquer alimento. Ela é urgente, ela não é progressiva, ela não vai enquanto você não comer, ela não se satisfaz com qualquer alimento, ela é sempre um alimento específico. Se você sente muita culpa após comer, e você está sempre ligada e associada a algum momento triste, algum estresse, alguma ansiedade, algum momento que te fez recorrer a essas memórias de satisfação e prazer para que você saia do momento triste. Tá entendendo mais ou menos como é que funciona? É assim que funciona. Então, olha só como o corpo responde de forma diferente. A fome biológica, que tem todos os hormônios, a fraqueza, a tontura, a pressão baixa, o roncar do estômago, porque ela é progressiva. Se você passar horas depois, você vai ver que já passou, você come qualquer coisa, você não sente culpa. Então, é bem diferente daí para você ter uma noção dessa diferença fisiológica no corpo, como que age a fome emocional e a fome biológica. Deixa eu ver aqui o que temos aqui. Aqui, eu acho que isso são questões aqui da live. Eu não sei se aqui é da live ou se é de... Eu acho que não, gente. Foi mal. Porque eu abri aqui a caixinha aqui na live, mas são das caixinhas que eu coloco as caixinhas que eu coloco lá nos stories. Então, não tem nada a ver com questões da live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, bota aí escritinho, que essas onde eu fui não tem a ver com a live de hoje, com a conversa de hoje, tá? Ok? Então, vamos seguir aqui para frente. E outra coisa que eu quero dizer, olha só, aqui que eu tô aqui no meu rascunho para não perder nenhuma informação que eu quero falar para vocês. Pode levar à compulsão alimentar, é verdade. Então, assim, a fome emocional está associada à compulsão alimentar. Não necessariamente você que sofre de fome emocional vai ter compulsão alimentar, tá? Olha só, a compulsão alimentar, ela vem das mesmas características que a fome emocional. É um momento de urgência, ela só satisfaz com algo específico, você sente um enorme sofrimento horrível, muito, muito, muito. É muito sofrido quem tem compulsão alimentar, porque é um transtorno, tá? E também tá ligado às emoções, aos sentimentos, à tristeza, à angústia, e você vai lá e come para fugir dos problemas, come para tentar resolver os problemas, come para se sentir mais feliz, porque você não aguenta o buraco onde você está. Então, a compulsão alimentar, qual é a diferença da fome emocional e compulsão alimentar? A fome emocional a compulsão alimentar, ela ocorre da fome emocional. As características são as mesmas. Só que para você ter compulsão alimentar, você tem que fazer isso com bastante frequência e você tem que comer de forma muito rápida e quantidades muito exageradas. Normalmente você come escondido dos outros, você esconde embalagens, você se engana você mesma. Então, assim, e o sofrimento é bem maior.
entendeu? Porque, assim, quando você come com fome emocional e não se configura uma compulsão, mas você come com fome emocional, você tem uma culpa? Tem. Tem um arrependimento? Tem. Mas não é no mesmo grau que a compulsão. A compulsão é um sofrimento tão grande que começa a prejudicar a tua rotina, a tua vida, os teus afazeres, o teu dia a dia, teu relacionamento, começa a prejudicar tudo na tua vida. Então, ela realmente tem que ser resolvida, tem que fazer terapia, realmente tem que procurar ajuda profissional, e aí é um transtorno e tem que ser levado a sério, tá? Porque aí a compulsão vem da fome emocional, está associada ali à fome emocional, só que é aquela pessoa que come desesperadamente em muita quantidade, tá? E com certeza já tá num grau de sobrepeso e obesidade aí até elevados, tá? Então, essa é a compulsão alimentar. Então, a fome emocional está muito ligada à compulsão alimentar? Sim. Agora, vou te dar alguns exemplos. Lá no programa Mente Magro, Corpo Magro, a Cláudia, ela vivia falando assim, ai, olha só, meu problema é que eu sinto fome o tempo inteiro. E eu sinto fome o tempo inteiro. Não sei se você já viveu com alguém que é assim, ou você mesma. Eu sinto fome o tempo inteiro, não consigo, meu problema é esse, é que toda hora eu tô com fome, toda hora eu tô com fome, eu devo ter algum problema, e ela foi lá, fez exames, não tinha nenhum problema. Então, assim, era de ordem emocional total. Então, ela comia achando que estava com fome biológica. Só que ela não era fome biológica, era fome emocional. E aí, fomos fazendo essas técnicas para ela conseguir observar a diferença de fome física, fome biológica, de fome emocional, e ela conseguiu aplicar o teste para ver nela mesma, tá? Percebeu que realmente era fome emocional, e aí ela conseguiu estudar para ver a causa, em que situações, qual era a frequência, qual eram os alimentos escolhidos, tudo autoconhecimento, conseguiu se mapear para a gente trabalhar ali técnicas para que ela não comesse aqueles alimentos, para que a gente conseguisse trocar a associação dos sentimentos, para que a gente conseguisse colocar outra coisa no lugar da comida como fonte de satisfação e prazer, e essas técnicas para conseguir driblar o teu cérebro e fazer a neuroplasticidade, que é através disso, de mudança de pensamento, de mudança de sentimento, de mudança de memória associada àquele alimento. Então, tudo isso foi feito com as técnicas, e ela conseguiu controlar essa situação, tá? Não que ela já não sentisse ansiedade, porque isso aí a gente realmente é só com terapia, né? A ansiedade, ela é normal, no entanto, com um grau elevado, ela acaba prejudicando a tua vida, tá? Então, assim, e aí a gente não trabalhou essa parte de ansiedade. No entanto, foi trabalhado que era realmente a causa, aquilo ali, a ansiedade, e como ela podia fazer para resolver e controlar aquilo ali, mudar aquilo ali no cérebro dela, para que quando ela estivesse nessa situação, ela não recorresse à comida e sim a outras coisas, tá bom? Para trabalhar essa parte da fome emocional. E aí ela conseguiu ter resultado, ok? Gente, deixa eu passar aqui. Claro que você tá aí, você faz objeções a isso. Tem muita gente que diz, e que não acredita realmente, diz, pô, fome emocional, emoção pode engordar, emoção vai fazer você comer. Não, eu só engordo porque eu como. Não é porque eu tenho emoções, não tem nada a ver com estresse, com ansiedade, com fome emocional, com certeza eu estou com fome. Então, existe essa restrição de pensamento de que a pessoa que não tem, que o emocional não tem controle sobre ela. Então, não existe fome emocional, que a emoção não faz ela comer, que ela come, que ela engorda porque só ela tem fome, que a fome é verdadeira e por isso que ela come, e quando ela come ela engorda porque ela tem fome, e que aquela fome não é emocional. Então, existem essas objeções, e aí você tem que tentar entender essa diferença no corpo, e é só você fazer o teste. É só você fazer o teste no teu corpo, que eu vou ensinar já já o que você pode fazer para você começar a identificar, perceber, e não é nada difícil, né? Começar a perceber sintomas. O corpo fala com você, você tem que perceber onde que é fome emocional e onde que é fome biológica, tá? Então, o jeito errado de você aplicar isso é você não entender nada, não entender, não diferenciar, não conseguir diferenciar e continuar achando que é sempre fome. E aí, se você acha que é sempre fome, você vai fazer o quê? Comer! Você vai comer porque você está com fome. E aí você vai fazer, e aí vai acontecer o quê com você? Você vai
engordar, porque você tá com fome emocional e você come achando que é fome biológica. Olha quanta reserva que o cérebro vai ter de energia. Ele vai adorar. Ele vai adorar isso. Olha quanta reserva ele vai colocar e acumular lá. E ele precisa dessa reserva de energia? Não, porque não estava com déficit de energia. Não estava precisando comer e você foi lá e comeu. E se você não entender que é fome emocional, você vai lá toda hora e vai achar que é fome biológica e vai comer. E aí, se você vai comer, você vai engordar. É isso, gente. Então, esse jeito errado, entenda, comece a entender agora. Faça o teste hoje, amanhã, entenda a diferença de fome emocional e biológica e nunca mais come por fome emocional, tá? Então, olha só, qual é o jeito certo de você aplicar isso? Claro, entender que elas são diferentes, tá? Essas duas são diferentes, e entender como o teu corpo responde. Então, saber que no momento de urgência, quando é urgente, não é fome biológica, e sim é fome emocional. Quando você quer um alimento específico, que é aquela velha frase, ai, eu mereço uma cervejinha, eu preciso de uma cerveja hoje. Ai, eu mereço comer esse doce. Gente, eu preciso fazer um brigadeiro, porque eu trabalhei demais, eu me estressei demais, eu briguei com o chefe, eu briguei com o marido, então eu tô precisando de comer um brigadeiro e relaxar. Isso é fome? Não. Aí eu almocei, agora eu tô precisando de um docinho. Isso é fome? Não. Isso é fome emocional, vontade de comer. Então, sempre que você associar a comer algum alimento específico, não é fome, é fome emocional. Tem a ver com os teus sentimentos, com alguma memória, com alguma situação que está lá registrada na tua memória e que você vai recorrer a ela para te dar satisfação, alegria e prazer, tá? Então, é urgente, é fome emocional. É progressivo? Vai começando com o tempo, e se você ficar um tempão sem comer, vai passar? É fome biológica. É específico, um alimento específico? É fome emocional. Não é? Você consegue se saciar por um prato de arroz e feijão? Ok, então é fome biológica. Uma sopinha. Tá com fome? Isso na criança é ótimo fazer esse teste. Você tá com fome? Quer uma sopinha? Não, eu não tô com fome de. Que criança já fala, eu não tô com fome de sopa. Eu não tô com fome disso, eu tô com fome daquilo. Olha só que máximo que é a criança, gente. Tô com fome daquilo. Por quê? Porque não é fome, é vontade de comer. Olha isso, criança, ele já consegue diferenciar. Ele já sabe, a criança sabe que não é fome, é vontade de comer. Eu não tô com fome disso, tô com fome daquilo. Quando acontece isso com você, você sabe que não é fome biológica, é fome emocional, tá? E quando você sente culpa após comer, é fome emocional. Fome biológica não te dá culpa. Quando está associada a sentimentos, emoções, angústias, tristeza, e você tem que recorrer à comida, pode ter certeza, é fome emocional, não é fome física, não é fome biológica, tá? Então, coisinhas aí que você pode estar fazendo. Primeiro, entenda a causa. Se for uma fome emocional, o que está acontecendo para você recorrer à comida? Que momentos você está vivendo para que você recorra à comida? Quais são esses momentos de tristeza, de ansiedade, de estresse? Então, comece a entender quando acontece. Qual é a frequência que acontece? Quais os alimentos que são escolhidos? E se aquilo ali tem uma frequência tão grande que está causando prejuízo na tua vida e pode gerar até uma compulsão, você precisa realmente procurar uma ajuda profissional, ok? Então, essa é uma. Gente, às vezes, tenta ver se a água não resolve exatamente. O cérebro não sabe diferenciar se você está com fome ou se você está com sede. Às vezes, você está com sede e ele está lá te impulsionando para comer. E não é fome, é sede. Então, beba sempre água. É uma coisa que você pode fazer também. Então, beba sempre água, um copão de água, antes de comer o que você ia comer. Beber um copão de água, e aí você perceba o teu corpo, como que ficou. Você ficou satisfeita, ficou saciada, resolveu o problema? Ah, não, ainda continuo sentindo. Ok, então é fome. Aí você pode, não sentiu nada, então era sede, tá? Então beba a água. Faça atividade física regularmente, porque a atividade física, ela vai te dar um bem-estar, uma qualidade de saúde emocional e física. E isso também vai evitar que você fique o quê? Mais estressada, com mais tensões, com mais pressão. Então, relaxa, né? Extravasa a atividade física.
Outra coisa também é ritmo circadiano, que a gente já falou muito também aqui. Ritmo circadiano, entenda o ritmo circadiano e como o equilíbrio entre o sono e o momento de vigília, se não houver esse equilíbrio, você não tem bem-estar físico e emocional. E quando você não tem bem-estar físico e emocional, você acaba comendo mais e pior. Então, entenda o ritmo circadiano, tenha um hábito de dormir e acordar no mesmo horário, foque no equilíbrio, rotina, tenha uma rotina de horários para almoçar, para jantar, para fazer as refeições, para fazer atividade física, para dormir, para acordar, porque o cérebro precisa de uma rotina. A rotina é muito importante e muito essencial também são as exceções da rotina. Parece engraçado, mas você precisa de uma. É tão importante a rotina e tão importante e essencial as exceções àquela rotina, porque você precisa também ter exceções. Você precisa ter um momento de lazer, um momento que você vai beber uma cervejinha, um momento que você vai sair com amigas, um momento que você vai se distrair, um momento que você vai comer um churrasco. Você precisa disso também. Isso é tão essencial quanto a importância da rotina na tua vida. Tá? Então tenha uma rotina, beba bastante água, faça exercícios, durma bem. Qual era o outro aqui que eu vou ver aqui para vocês? Coma devagar. Coma devagar. Coma devagar, de entre 15 a 20 minutinhos, tente comer, que é o tempo que o teu corpo vai demorar, que a leptina, lembra da leptina? Ela vai demorar mais ou menos esse tempo para dizer para o cérebro, opa, já estamos satisfeitos. Ok, aqui no estômago está tudo bem, já chegou a comida e já estamos satisfeitos. Então, mais ou menos esse tempo, entre 10, 15, 20 minutinhos, que você leva para emitir essa informação para o cérebro. Então, se você comer dentro desse tempo, você vai chegar no final da comida e já vai estar lá a informação que você está satisfeita. Às vezes, antes até de você acabar de comer, já chegou a informação para o cérebro que você está satisfeito. Olha que máximo. Agora, se você come em 5 minutos, em 7, 8, 10, 15, até 20 minutos, não chegou a informação que você está satisfeita. Então, a probabilidade de você comer mais dentro desse tempo, é grande. Por isso que é bom você demorar bastante para comer, mastigar direito, comer devagar, em poucas quantidades, vai comendo pouquinho, mas comendo devagar, apreciando, degustando aquilo ali, para o cérebro entender que você já está satisfeita, ok? Então, são técnicas que você pode já começar a fazer. Agora, a primeira delas que eu quero que você faça, que você já perceba aí, o primeiro passo, você pode já conseguir identificar o que é fome biológica, fica algumas horas sem comer. Gente, não quero que ninguém fique aí passando mal ou passando fome. Não é isso, mas quando a fome é física e biológica, ela não é urgente. Sabe por que não é urgente? Porque você não morre, você não vai acontecer nada com você. Você vai passar um pouco de alguns sintomas, um roncar do estômago, uma fraqueza, uma irritabilidade, uma pressão baixa, ok? Vai esperar um pouco, vai beber um pouco de água e tal, daqui a pouco passa. É assim. Então, faça esse teste. Fica algumas horas, umas 3, 4 horas, ou um pouquinho mais, sem comer, para você perceber como que o teu corpo reage. Quando chegar lá pelas 3 horas, mais ou menos, ele já vai começar a emitir sintomas. E aí você já vai perceber, 3, 4 horas, você já vai perceber. Você já vai estar com o estômago roncando, você já vai estar estressada, irritada, com fraqueza, com pressão baixa, com dor de cabeça, com enjoo. Então, você já vai estar sentindo tudo isso. Então, você já parou e pensou e entendeu. Estou com fome biológica. Por quê? Porque eu estou com não sei quantas horas sem comer, porque ela veio de forma progressiva, porque eu estou com todos esses sintomas, porque eu quero comer qualquer coisa que vier na frente, seja ela calórica ou não, eu quero comer, não importa qual é o alimento, eu só quero comer. Então, isso vai te dar indícios e você vai perceber o que é fome física, o que é fome biológica. E aí, quando você não sentir nada disso, é porque não é fome biológica, e sim é fome emocional. Gente, isso é muito importante, esse processo de autoconhecimento, para você começar a entender como você age, quando você age, qual a frequência que você age, como que você funciona e qual a tua relação com a comida. Isso é muito importante, você conhecer o teu corpo e a tua relação com a comida. Conhecer o que você pensa, o que você sente. Ok? Então, essa foi a live de hoje. Aí, espero que vocês tenham entendido, que vai fazer diferença para a vida de vocês, tá bom? Beijo. Fui. Cerrando aqui também. Beijinhos, beijinhos.